Leitura. Atos, capítulo de número 13. Uma breve reflexão, uma breve meditação da palavra. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele continuará a falar aos nossos corações nessa noite. Eu creio que você está aqui com o seu coração contrito, com o seu coração aberto para receber a palavra do Senhor, porque muitas das vezes os ouvidos até ouvem, estamos com nossos ouvidos abertos naturalmente, né? Não temos nenhuma deficiência, então nós ouvimos, mas nem sempre nós guardamos. E aí eu me lembro daquilo que o salmista, ele mesmo expressou para Deus, quando ele diz assim: Senhor, eu escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eu quero crer que nessa noite você vai ouvir não apenas com os seus ouvidos, mas você vai ouvir com o coração e você vai guardar a palavra de Deus. Amém. Obrigado. Atos, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 12. Nós encontramos dois grandes homens de Deus sendo enviados para uma obra missionária. E nos diz assim o texto: e na igreja que estava em Antioquia, a igreja estava onde? Antioquia. Havia alguns profetas e doutores. Havia profetas e doutores. A saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam jejuando. Eu estou em que versículo? Qual versículo? E jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Ele, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cegos, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Amados, eu serei breve, mas eu quero dar uma palavra missionária, visto que estamos no culto de abertura da nossa campanha missionária.
E a palavra não poderia ser outra, a não ser uma palavra voltada para missões. Irmãos, missões é tudo que Deus quer que a igreja faça. Diga isso comigo, missões é tudo que Deus quer que a igreja faça. Porque missões trata-se da missão que Deus confiou à igreja. E a missão que Deus confiou à igreja foi de proclamar, de pregar o evangelho que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no livro, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, no capítulo 10, aos Romanos, versículo de número 15, o apóstolo Paulo vai dizer: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam o evangelho. Mas ouçam o que ele vai dizer no versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invoquem. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Conformosos os pés dos que anunciam o evangelho, dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas. Irmãos, a igreja de Antioquia, cujo Paulo e Barnabé eram membros, foi uma igreja abençoada, foi uma igreja visionária, foi uma igreja que estava no centro da vontade de Deus. E eu quero rapidamente destacar algumas questões aqui importantíssimas para a gente entender a importância da obra missionária e a importância da igreja enviar. Muitas das vezes, para enviarmos, ou melhor, muitas das vezes não, para enviarmos temos que abrir mão. Logo no início da leitura, nós lemos que na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores. E aí nós temos uma lista de nomes cujo Barnabé, Saulo, Simão estavam incluídos. E nós temos, meus irmãos, a informação de que a igreja jejuava. Escute isso aqui. A igreja jejuava, a igreja orava. E nesse processo de jejuar, nesse processo de orar, a igreja foi impactada pelo poder do Espírito Santo. E a igreja entendeu, na direção e na unção do Espírito Santo, que precisava enviar a Paulo e a Barnabé para a obra que o Espírito Santo os tinha separado. O interessante é que o Espírito Santo disse à igreja: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora, irmãos, escute isso aqui. A obra missionária, ou na obra missionária, não há lugar para o egoísmo. Você pode repetir isso comigo? Na obra missionária, não há lugar para o egoísmo. Então escute isso aqui. Nós falamos de um alvo financeiro, de um valor financeiro da nossa campanha missionária. Valor esse que será destinado à nossa convenção, a CMS, Conselho de Ministros das Igrejas Ceifas, justamente para o sustento da obra missionária, de igrejas que ainda não se autossustentam e de abertura de novas igrejas. E quando nós falamos em enviar,
Isso significa que nós estamos abrindo mão de algo que deveria ficar. Quando eu envio uma oferta para missões, eu abro mão de um valor que deveria ficar, que eu deveria reter, por alguma razão. Então, irmãos, entendam isso. Na obra missionária não há lugar para o egoísmo. Escute isso aqui. Barnabé e Saulo, ou Paulo, eram peças fundamentais na igreja de Antioquia, ou na igreja que estava em Antioquia. Eles tinham seus valores na igreja. Eram homens de peso na igreja. Eram pessoas das quais a igreja precisava, meus irmãos. Mas a igreja ouviu o Espírito Santo dizer para ela: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles são necessários aqui. Eles são pessoas importantes aqui, das quais a igreja precisa, mas eu os tenho chamado para uma obra. Então, abram mão deles. Então, querido, na obra missionária não há lugar para o egoísmo. Repita isso comigo de novo. Na obra missionária não há lugar para o egoísmo. A igreja não reteve Barnabé e Saulo. A igreja não foi egoísta, mesquinha no pensamento, mas como abriremos mão dessas duas peças fundamentais na igreja, dessas duas pessoas de peso na igreja? O que será da igreja agora sem Barnabé e sem Saulo? Nossa, afinal de contas, Saulo tem um testemunho impactante. Nossa, as pessoas, quando ficam sabendo que Saulo é membro da igreja, da nossa igreja em Antioquia, as pessoas desejam virem para a igreja de Antioquia, porque elas conheceram, o passado de Saulo. Elas sabem quem era o Saulo. Então, tê-lo conosco representa uma possibilidade muito grande de crescimento da nossa igreja. Barnabé, meu Deus, homem cheio de unção, homem poderoso, homem letrado. Barnabé, precisamos dele. Homem que tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de peso, uma palavra cheia de unção. Como abriremos mão de Barnabé? O que será da igreja de Antioquia sem Barnabé? O que será da igreja de Antioquia sem Saulo? O que será da igreja de Antioquia sem esses dois homens? Na obra missionária não há lugar para o egoísmo. A igreja de Antioquia obedeceu o que o Espírito Santo lhe determinou. Então eu quero entender que a igreja de Antioquia era uma igreja abençoada, porque só os abençoados obedecem. Aliás, a bênção provém da obediência, nos diz Provérbio. A igreja de Antioquia foi uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Meus irmãos, escute isso aqui. Nós precisamos de sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Irmãos, existem pessoas dentro de nossas igrejas hoje
que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo de Deus, porque estão com seus corações endurecidos, cauterizados. Querido, ouve a mensagem, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouvem a leitura da palavra, porque sequer leem a palavra, leem a Bíblia em suas casas, mas ouvem a leitura da Bíblia da igreja, e essa entra por um ouvido e sai pelo outro. Existem pessoas dentro de nossas igrejas que já não são sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E sabe o que? A razão de tais pessoas não serem mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus? Primeiro, egoísmo. Quando o ego fala mais alto, quando eu quer prevalecer, eu me torno insensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quer saber outra coisa? Quando o pecado passa a ter um domínio sobre a minha vida, quando eu me torno escravo do pecado, aí eu não sou mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, porque o pecado já tomou conta da minha mente e coração, e eu não consigo ouvir o Espírito Santo de Deus falar comigo. E aí nós perdemos, e aí a igreja perde, porque a igreja não pode caminhar. Escute isso aqui, querido. A igreja, e cada crente individualmente falando, não pode caminhar sem a direção e determinação do Espírito Santo na sua vida. Porque é justamente o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se eu me torno insensível à voz dele, então tudo vai se tornar comum e normal para mim. Mas não foi assim com a igreja de Antioquia. Eles continuaram a jejuar e puseram as mãos sobre Barnabé e Paulo, dando a eles a bênção da unção para irem e proclamar o evangelho. O que eles fizeram? Eles foram enviados a proclamar o evangelho, a pregar o evangelho. Amado, escute isso aqui. A igreja hoje, quando eu falar igreja, eu quero que você entenda que eu estou falando de forma interdenominacional, não estou me referindo a uma igreja, a determinada igreja. A igreja hoje, ela tem cometido um pecado terrível. Porque quando a gente fala em pecado, o que passa pela sua cabeça quando eu falo em pecado? Você pensa em alguma coisa que você fez? Você pensa em alguma coisa que você falou? Você pensa em alguma coisa que você pensou? E aí eu quero crer que nesse momento o Espírito Santo está trabalhando no teu coração para te convencer do pecado de juízo, para te conscientizar de que você precisa não pensar mais, não falar mais e não fazer mais. Mas quando eu falo em pecado, querido, no contexto que eu estou ministrando aqui nessa noite, em se tratando de missões, eu estou falando do pecado da desobediência. E aliás, pecado se resume exatamente nisso, em desobediência. Quando eu falo que a igreja hoje, ela tem cometido pecado terrível, é porque ela tem andado em desobediência. A igreja tem deixado de fazer aquilo que Jesus determinou que ela fizesse. A igreja tem tido dificuldade de obedecer uma ordem explícita do Senhor Jesus. Você sabe, Marcos 16, 15, Mateus 28, 19 e 20. Você conhece. Mas, irmãos,
Precisamos mudar esse quadro, essa realidade. A igreja precisa se posicionar como igreja. A igreja precisa se posicionar como serva, como obediente. A igreja precisa fazer aquilo para o qual ela existe. E a igreja existe para testemunhar. Escute isso aqui. A igreja existe para testemunhar e pregar o evangelho. Você pode repetir isso comigo? A igreja existe para testemunhar e pregar o evangelho. Agora preste atenção nisso. Preste atenção nisso aqui. Se ela não faz, irmãos, ela pode fechar suas portas, e isso não vai fazer diferença alguma para os que estão de fora. A igreja não pode perder de vista a visão missionária. A igreja precisa entender a necessidade urgente de investimento na obra missionária. Uma ocasião eu lancei uma campanha numa igreja que pastoreei. Cada crente um evangelista. Aquilo que nós vimos aqui no vídeo. Tete a tete. Cada crente um evangelista, filho. Você precisa ser um evangelista. Você precisa ser um evangelista. Pastor, mas eu não sei fazer. Filho, sabe sim. Sabe sim. Vou te dar algumas diretrizes. Primeira, o Espírito Santo te ensina se você não souber. Oi? Ao menos convidar alguém para visitar a sua igreja ou qualquer uma outra igreja evangélica. Você pode, você sabe fazer. Querido, escute isso aqui. Olha, meu vizinho, meu amado. O culto lá na minha igreja hoje é 18h30. Vai lá, faz uma visita. Ou então visite uma igreja próximo da sua casa, uma igreja do desejo do seu coração, mas visite uma igreja, você sabe convidar, filho. Querido, mas quando eu digo que você sabe evangelizar, é porque a ordem de Jesus não foi específica para um grupo de pessoas, para uma classe de pessoas. A ordem de Jesus se estende a cada crente, individualmente falando. E Jesus jamais te mandaria fazer algo do que você não fosse capaz. Então você sabe. Querido, você sabe orar. Você sabe orar, você pode orar. Aliás, são 3 formas, e aí eu quero terminar, de fazermos missões, mas eu já quero dizer para você que devemos fazer das 3 formas. Nós podemos orar, escute isso aqui, podemos enviar, através das nossas ofertas, sustentar a obra missionária, e podemos ir. Mas alguns acham que porque ofertou, estão isentos de orar e de ir. Outros, por orarem, acham que estão isentos de ofertar e ir. Outros, por irem, por fazerem, acham que estão isentos de orar e de ofertar. Querido, você percebe a confusão que a gente faz, que a gente arruma? Então, querido, a obra missionária, ela é feita dessas 3 formas: orando, sustentando e indo. Podemos fazer as 3 formas, devemos fazer das 3 formas. A igreja não pode se omitir. Jesus está voltando. Querido, você precisa acreditar nisso. E quando eu realmente acreditar que Jesus está voltando, eu irei me empenhar por fazer isso conhecido das pessoas. Eu irei me preocupar. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Eu irei me preocupar. Jesus está voltando. E o meu vizinho, e o meu irmão,
Jesus está voltando, e agora? E eu? Jesus está voltando, e aquela pessoa que está ali? Jesus está, se voltar e nada mudar, querido, vai ser lamentável. Vamos orar por missões. Vamos ofertar para a obra missionária. Vamos sustentar a obra missionária. Mas vamos fazer a obra missionária. Vamos realizar a obra missionária. Vamos alcançar os lares do nosso bairro. Vamos ser missionários dentro da nossa casa. Mas acima de tudo, filho, escute isso aqui. Não preguemos apenas com os lábios e com as palavras, com as técnicas de evangelismo pessoal, como nós vimos aqui há pouco. Mas vamos pregar com a nossa vida. Eu já disse isso aqui e repito. A Bíblia que nós lemos é essa. A Bíblia que eu leio é essa aqui. A Bíblia que você lê é a sua. Mas a Bíblia que as pessoas lá fora leem é a sua vida. Vamos pregar com o nosso testemunho. Vamos tornar Cristo conhecido das pessoas através das nossas atitudes, da nossa postura, do nosso viver cristão diário. E como igreja, vamos imitar a igreja de Antioquia. Vamos jejuar, vamos orar. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos permitir o Espírito Santo nos conduzir ao que Ele quer e não ao que queremos. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Eu quero terminar esse culto, quero convidar a pastora para que esteja aqui no púlpito. Eu quero terminar esse culto orando, porque os dias são maus. Quero terminar esse culto orando pela sua vida, se você assim permitir. Querido, é momento de conserto, é momento de entrega, é momento de assumir de uma vez por todas um comprometimento com o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, o Evangelho, é exortação pura. Não existe nenhuma página da Bíblia que não seja exortação. Justamente porque nós somos errantes. A todo momento a gente precisa se posicionar diante do Senhor. Se humilhar. Se entregar. Permitir que Ele faça a grande obra que Ele quer fazer na nossa vida. A pastora vai estar orando. Se você quer dedicar alguma questão, alguma situação, sabe, por mínimo que você julgue ser, talvez insignificante, uma coisa tão pequena, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, faça isso. Se você não quiser sair, fique à vontade. Mas se você quiser, faça isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente, a pastora vai estar orando pela sua vida espiritual, pelo teu relacionamento com Deus, para que você possa sobreviver a esse mundo mal, onde tudo está se tornando comum e normal. Mas no grande dia, prestaremos conta. Essa que é a questão. O X da questão está justamente aí. No grande dia, cada um de nós prestaremos conta. Amém? Nós vamos orar e, como o pastor disse, tem pessoas que são questões de saúde, outras questões emocionais. Não importa qual aquela situação que você queira entregar diante de Deus. Há quase um ano, irmãos, eu tenho tratado de uma doença chamada esporitricose. É uma micose que se pega por causa de gato contaminado. E é uma doença complicada para tratar.
Ontem eu tive sexta-feira eu tive na Fiocruz, e a gente fica vendo assim, cada culto aqui que eu venho à frente, ou que eu estou aqui orando pelos irmãos, eu estou lembrando também do meu problema, orando a Deus. E ontem ali um médico olhando o protocolo ali, ele disse: olha, você está muito bem. Ele falou: como é que você acha que você está? Que você está melhorando, que está progredindo? Eu falei: olha, doutor, no meu parecer eu estou piorando. Estou piorando porque eu não tinha nada na minha pele, né? E agora eu estou com um machucado na minha pele. Um machucado horrível na pele. Ele falou: sabe o que é isso aí? Isso aí é o fungo morto debaixo da pele. A pele não aceita, vai expulsar de alguma forma, expulsa em forma de machucado. Mas é sinal que o teu sangue já está limpo, está puro do fungo. Então, às vezes aquela situação que você olha e parece que está pior, querido. Não, é o momento que Deus está trabalhando, está melhorando. Você olha e fala: meu Deus, eu estou clamando, está ficando pior. Eu olho, a dificuldade está aumentando. Mas não, é porque às vezes a cura de Deus, ela vem de dentro para fora. Deus está limpando e jogando para fora as impurezas, aquilo que pode impedir a sua vida. Então vamos orar neste momento, mas creia na ação de Deus na sua vida, no poder de Deus. Eu vou pedir ao pastor que esteja ungindo enquanto eu oro, ele esteja ungindo cada irmão que quiser vir à frente. Creia, querido, no poder e na ação de Deus. Passa um pouquinho aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor contemple a fé de cada um, ó Pai, que veio até a frente receber uma oração. Deus querido, só o Senhor nos conhece profundamente e intimamente. Talvez, ó Pai, aquilo que essa pessoa esteja pensando que está piorando, essa situação, ó Deus querido, que ela está vendo cada dia pior, é porque o Senhor está trabalhando lá de dentro para fora, desde a raiz do problema, e agora, Deus querido, que está vindo à tona, é porque está sendo resolvido o problema. Assim como esse machucado, Deus, na minha pele, o médico disse: isso aí é simplesmente a cura chegando. Então, meu Deus querido, que cada pessoa nesta noite possa tomar posse da cura, possa tomar posse da vitória, possa tomar posse da bênção do Senhor, da restauração, da libertação. Pai querido, que seja uma noite de ação do poder do Teu Santo Espírito Santo. Oh, aleluias, que o Teu Santo Espírito agora possa, através dos Teus anjos, passear aqui neste meio, tocar cada vida, Senhor. Tocar, ó Pai, com fogo, fogo que transforma, fogo que cura, fogo que liberta, fogo que renova, Senhor, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui desta noite sem antes, ó Pai, contemplar pela fé a vitória do Senhor na sua vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.